Vamos levantar um clamor aqui no final da célula por ela. Ah, uma menina nova, cara. Pensa uma mulher, guria assim, gente boa, do dia pra noite. Que loucura, né? Quer ter irmã? Não, e o pai dela é um polícia, o bicho tá desesperado. Ai, tá. Bora. Coisa de doido, gente. É o tesouro dele, né? Meu Deus do céu, tá louco. Só tem essa filha? Tem menina e 2 piá. Tudo grande já, né? Tudo já casado, tudo. Mas de menina é só ela. Mas ela era o grude dele, né? A mulher É a mulher que tá sempre lá todo dia na casa, leva isso pro hospital, leva pro mercado, leva lá, leva lá. Ela faz tudo pra isso. E tem um piazinho de. Acho que tem uns 8, 9 anos, acho, piazinho. Meu Deus do céu, loucura. Eu tomo, velho. Por isso que eu digo esses hospitais aí, cara, os hospitais, olha. Tu vai lá pra te segurar, daqui a pouco eles te matam, cara. Se na hora eles fazem. Cabeça? Se na hora eles tiram Tem que fazer raio-x. raio-x, tem que ficar em observação. Abre a cabeça da mulher e pronto. Aí entra ali, começou o sangue, não tinha onde sangue ir. Não, tem a transferida, né? E se Deus quiser vai sobreviver, tomara que vai ficar com sequela. Sequela. Deus não tem nada impossível. Não, Deus se curar, ele vai fazer por completo, né? Embora que Deus é soberano. É. A minha sogra, o médico deram 30% de chance de vida, 70% de chance de morte. Sobreviveu, mas Essa ali não tem nenhum por cento. Nunca mais. Por ele já estava. Melhor mesmo. Só que assim, né, para nós que servimos a Deus, a palavra do médico, ela tem importância, tudo bem, mas a palavra de Deus está acima do médico, né? É primeiro lugar. Quem dá a palavra final é Deus. É. Tem até uma música que diz, né? A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem do Senhor. A última palavra não vem do médico, nem do advogado. Mas é ela triste para a família assim. Ah, É uma prova. Bancada. ela é desviada ainda. Separou do marido. Tocava na igreja, no louvor, cantava. Aí o cara traiu ela na academia. Tá ligado? Aí separaram, aí ela ficou com o piá e mora sozinha lá. Aí ela se perdeu também, né? Começou a se no mundão, em festa, em amigarada. Tava no mundão. Eu só sei dizer por experiência Desde própria. pequenininho. Quando a gente conhece a palavra e depois tu se perde no caminho, meu amigo, É. consequência vem. É Porque pior, né? Deus é Pai. Tem coisas que Ele permite, né? Sim, sim. É que nem a gente tá comentando, vai que Deus não permite uma coisa até pra pessoa voltar, né? O apóstolo Sim, René entendi. sempre fala, se tu obedece o princípio te guarda. Tu quebra o princípio te quebra. Que a vida da gente, a gente é cercado por leis leis espirituais, né? Que regem o governo, o planeta, que regem as nossas vidas. Tu obedeceu, a bênção vem. Tu desobedeceu. E Deus não é que nem nós, né? Embora que a misericórdia dele é muito grande, né? Muito grande. Então ele, se ele quiser, ele faz. Ele tira essa menina dessa daí, porque para ele não tem nada difícil. Né? Não tem nada que Cabe a nós orar, né? Sim. Cabe a nós orar e Fazer a nossa clamar, parte, né? fazer a nossa parte e esperar nele, né? Porque é ele que dá a cartada final. Que decide. Existem pastores e líderes evangélicos que eles ministram muito sobre fé, né? Só que é uma fé é uma fé diferente, assim, é uma fé que passa por cima da soberania de Deus, né? Como ensinando que tipo, se tu crê, Deus nada vai te acontecer. Não, se tu crê, Deus é obrigado a fazer. Tem Né? Tipo, tu obrigação. orou por um doente, Deus tem que curar. Se tu tem fé de verdade, né? Se tu orou por isso, orou por aquilo, se tu realmente tem fé, tem que acontecer. Então a explicação é que se não aconteceu, é porque tu não teve fé. Bota a culpa na tua fé. E na verdade eu não acredito dessa forma. Não. Eu acredito que pode ser, claro, pode ser sim que realmente, isso aí é fato, né? É chover no molhado, né? Que tem vezes que a nossa fé oscila, que a nossa fé é pequena, né? Não tem fé o suficiente para reverter um quadro de uma doença, por exemplo, através da oração, mas a Bíblia ensina também que Deus é soberano, né? Tem até uma música que foi gravada aqui por um cantor brasileiro, né? Se Deus fizer, Ele é Deus, né? E se Ele não fizer, continua sendo Deus, né? Então isso é real, né? Porque dele está o sim e o amém. O querer Ele vai efetuar,
né? Então quem dá a resposta final é Ele. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Né? Cada um de nós foi criado por Deus para cumprir um propósito. E quando esse propósito chega ao fim, acabou. Né? Agora, se o propósito não chegou ao fim, Deus ressuscita. Quantos que Ele ressuscitou, né? Pode estar morto que Ele ressuscita. A gente está aqui falando de uma situação de, aparentemente, segundo a palavra do médico, não tem mais volta. Mas a pessoa está viva, né? Agora, Deus tem poder até para, se morrer, Ele ressuscitar. Esse é o Deus que a gente crê. Né? Tem dois caras aí, ó. Quem é o Léo? O Bruno ficou de vir hoje. Ó, os caras vieram aí, ó. É aqui mesmo. É o Bruno lá do Bruno Motos. Eu saí lá, ele mora lá na frente de casa, né? Aí eu saí, eu olhei pra dentro, a luz tudo acesa, disse, tá trabalhando ainda. Ele trabalha com moto, aí tá com a mão na graxa, não vai vir, né? Mas certo não. Tem um atrasado, não está problema? Eu passei lá na frente da tua loja, lá vi tudo aceso, daí, seja bem-vindo. Fica à vontade aí, arrumou uma cadeira aí. E aí? Não, fica em pé. Não, tô tranquilo, fica em pé. Não, tô tranquilo. Deixa eu aqui, em pé aqui, que eu fluo melhor em pé. Deixa eu em pé aqui, tá tudo certo. E aí eu passei lá na frente da tua loja, eu vi a luz acesa e disse, tá fazendo hora extra. Não, estava acabando o serviço, eu disse para ele, vamos lá. Peguei uma tempo. Precisar? Nós estávamos aqui comentando antes de vocês chegarem, né? Tem uma menina que é parente da prima tua? Da mulher. Da tua esposa, né? Que ela está no hospital desenganada pelo médico. Foi cortada a cabeça dela fora, estava Subiu na cadeira assim? traumatismo craniano. Subiu na cadeira, caiu aqui embaixo da cabeça. Tão bem. Os hospitais já. Aquele atendimento, né? Que se tivesse o primeiro atendimento feito correto, provavelmente. Aqui? Em Itapema. Mas tá, os médicos já desenganaram, já deram como. Mas é deixar na mão de Deus, né? E aí a gente estava comentando que a última palavra, tem até uma música que diz, né? Que a última palavra não vem do médico nem do advogado, ela vem do Senhor, né? É uma música, mas essa música é totalmente bíblica, né? Porque, embora que uma palavra do médico, do advogado possa assustar, né, a gente diante de algo grave, como uma situação que nem essa, mas quem dá a cartada final é Deus, né? E cabe a nós orar, e a gente estava comentando aqui que até em caso de óbito, Deus tem poder para ressuscitar, né? Mas Ele faz isso quando Ele quer, né? A gente estava comentando aqui que existem líderes espirituais que ensinam que se tu tiver fé, perante a Bíblia está escrito, né? Que se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, tu vai pedir para a montanha se mover e a montanha se move, né? No entanto, a mesma Bíblia que ensina isso, são palavras de Jesus, né? Ela também ensina que Deus é quem opera o querer e o efetuar. Né? O sim e o amém vem dele. A resposta final é dele. Né? Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então quem dá a palavra final é ele. Então eu posso ter toda a fé do mundo e orar por uma pessoa que está doente e ela não ser curada, alguém vai dizer assim, então tu não tem fé. Tua fé é muito pequena. Não, se Deus não quer, nem toda a fé do mundo muda. Quantas pessoas ao longo dos anos que a gente conhece, né? Quantas pessoas que diante de uma situação semelhante a essa, as igrejas fizeram corrente de oração, pastor orando, padre orando, família toda rezando, corrente de reza, vigílias de oração, e essas pessoas partiram. E aí, faltou fé? A igreja não orou? Não tem poder a oração? Não, porque Deus chegou ao fim. Tem até o filho de uma cantora brasileira famosa, chama Estela, uma cantora evangélica que tem vários CDs gravados, ela é carioca, se eu não me engano é carioca. Ela é da igreja do pastor Silas Malafaia. Agora ela é pastora de uma igreja também. E ela passou vários dias com os filhos, acho que na UTI, e a igreja toda orando, todo mundo orando, e é gente de Deus, gente de fé, gente de oração. E infelizmente Deus levou o menino. E era um jovem já, acho que tinha uns 18 anos, sei lá. Então, e aí? Deus é soberano. Né?
Então eu não acredito nessa história que, tipo, Deus é obrigado. Deus não é obrigado a nada. Deus não é obrigado. Tem gente que pensa, eu vou botar Deus na parede e Deus é obrigado a fazer isso. Não existe, né? Até tem uma passagem na Bíblia que quando o diabo levou Jesus em cima do pináculo do templo e mandou ele se lançar lá embaixo, porque estava escrito no Salmo 91 que aos seus anjos dará ordem a seu respeito para que ele não tropece em nenhuma pedra. Então está na Bíblia que os anjos de Deus trabalham em nosso favor. Então o diabo pegou e citou a Bíblia para Jesus. Está escrito. Os anjos vão te segurar se tu pular daqui de cima. Está escrito, então tem que acontecer. Aí o que Jesus disse para ele? Mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, eu não posso me jogar de cima da ponte e dizer a Deus, tu és obrigado a me segurar. Me segura lá embaixo. Deus não é empregado da gente, né? Até, já estamos no clima do Espírito Santo aqui, né? Até uma coisa que nós deveríamos pregar mais vezes, nós que ensinamos a Bíblia, Deus, Jesus, Ele é Senhor e Salvador. A maioria de nós conhece Ele como Salvador. E todo mundo precisa de um Salvador. Se você tá, daqui a pouco chega uma notícia que nem essa daí para um filho nosso, meu amigo, tu vê a coisa preta. Aí até quem está meio geladão na fé, assim, o cara dá uma ressuscitada. Na hora. Né? Porque na hora que bota um filho no jogo, meu amigo, tu se transforma. Então, tem momentos na nossa vida que a gente precisa de um Salvador. Para salvar o teu casamento, para salvar tuas finanças, para salvar uma situação de doença na família, para salvar um caso perdido, uma amizade. Então a gente está sempre precisando de um Salvador. E principalmente daquele que vai nos dar a vida eterna, porque para isso Jesus veio ao mundo, né? Ele morreu na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados, né? Esse foi o preço que Deus estabeleceu para o perdão da humanidade, né? Porque a Bíblia ensina que todos nós somos pecadores. E os nossos pecados nos separam de Deus, porque Deus é um Deus santo, né? Até eu separei uma música que diz aqui, ó, só Ele é santo, né? Então Deus ele criou um plano, eu vou sacrificar o meu filho numa cruz e o preço da redenção da humanidade, do perdão da humanidade é o sangue dele. Quando ele derramar o sangue dele lá na cruz, todo mundo que acreditar nesse sacrifício vai ser perdoado, né? E assim aconteceu. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus veio ao mundo, ele morreu em nosso lugar e ele agora nos comprou com o seu sangue. Quem acredita que isso faz sentido, que você é um pecador, que precisa de um Salvador, entrega a sua vida para ele, você recebe o perdão dos teus pecados e automaticamente a vida eterna, ou seja, a salvação, né? Isso não, a Bíblia diz que não é por obras, não é por serviço social que eu pratico, por obra de caridade que eu faço, não é por nada de bom que eu faço, porque para que ninguém se glorie, ou seja, para que ninguém se ache o cara. Imagina, então quem tem mais grana ou mais poder aquisitivo pode fazer muito mais obras, né? Se tratando de obras materiais, né? Porque tem obras espirituais também, né? Orar por uma pessoa, por exemplo, não envolve dinheiro, né? Mas não, a Bíblia diz que não é por obras, para que ninguém venha se orgulhar. É mediante a graça, ou seja, é por graça. A graça significa amor incondicional, ou favor imerecido. Então é um favor que a gente não merece. Ninguém merecia que alguém inocente morresse numa cruz por nós. Mas Jesus decidiu, não, eu vou morrer. E ele foi lá e morreu. Agora, se eu acredito nisso, eu recebo a salvação. E por isso ele é chamado de Salvador, né? Jesus, no original em grego, o nome Jesus é Yeshua, ou Yeshua, né? Se você for ver um filme que tem ali a linguagem no hebraico, eles falam Yeshua. Pode ver o Paixão de Cristo, né? Fala Yeshua, Maria falando com Jesus, Yeshua, ou Yeshua, né? Tem até música que a gente canta na igreja, né? Yeshua, Yeshua, né? Que é o nome de Jesus no original, né? E o que significa Yeshua? Yeshua significa Salvador, ou aquele que salva, né? Mas esse Jesus que morreu para nos salvar, ele também é Senhor. Ele não é só Salvador. A Bíblia diz que ele é Senhor dos senhores e ele é Rei dos reis.
né? Ou seja, ele é a autoridade máxima do planeta Terra. Quando ele se sacrificou lá, ele recebeu uma autoridade de Deus para governar sobre o planeta. Ele reina sobre tudo e sobre todos. Então esse Jesus, que biblicamente é considerado nosso irmão mais velho, né? Ele é Senhor dos senhores. Ou seja, o que é um senhor? Um senhor é mais ou menos como uma espécie de patrão, é um dono, né? E por que ele é nosso dono? Porque ele nos comprou com seu sangue. E se ele nos comprou, a partir do momento que, o Nunes colocou esse celular à venda, quanto é que está vendendo, Nunes? Quinhentão. Tá, eu venho aqui, pago quinhentão. É meu? É meu, tá, paguei. A partir do momento que eu comprei, de quem agora esse celular é agora? De quem que pertence? Agora é meu, por quê? Porque eu comprei. Então, quando Jesus morreu lá na cruz, ele nos comprou com o seu sangue. Deus estabeleceu um preço, Jesus foi lá e pagou o preço. Então, como ele pagou o preço, ele agora é o dono. Ele é o nosso dono, né? Mas eu gosto de ensinar que ele já era nosso dono antes mesmo de morrer por nós. Porque a Bíblia diz que tudo foi criado por ele e para ele. Até a gente citou um texto aqui agora, né? Dele, por ele e para ele são todas as coisas. É Romanos 11, 26, se eu não me engano. Romanos 11, 28. Então nós já éramos dele porque fomos criados por ele, né? Uma curiosidade que nem todos sabem, né? A gente diz, Deus criou o mundo, né? Só que Deus não criou sozinho. Se a gente for ler Gênesis 1, vamos lá, hoje já virou estudo bíblico. E se alguém quiser abrir a Bíblia aí, tem umas Bíblias tudo aí, Alguém quer abrir? Então, se quiser pegar no celular, tem dia que a gente começa com música, tem dia que a gente começa com oração, tem dia que a gente começa com palavra. Não tem ordem aqui. Tem dia que só começa. Se não termina, Fabiano, termina no outro dia, né? Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26. É o capítulo 1. É a primeira página da Bíblia, né? Volta uma página para trás. Aí está no 2, né? É a primeira página. Isso. 26. Versículo 26. Não tem o 26? Então já está na... 26 já está ali? Está aqui mesmo, esse aqui? 5 e 6 aqui. Tá lá. Mas aqui aparece 2, né? Não, mas é Não, faz 2 parte é a partir daqui, ó. Ah, tá. Separadinho aqui pra cá. Fechou. Amém. Vou deixar o violão por enquanto aqui. Vamos seguir o embalo do Espírito Santo. Aqui diz assim, Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Amém? Amém. Então um fato interessante desse texto aqui é que o texto está no plural. Ele não está escrito assim, faço o homem conforme a minha imagem e a minha semelhança. Está escrito, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por que está no plural? Porque o Filho já estava com o Pai desde o início. Jesus Cristo já estava com o Pai antes mesmo, desde a fundação do mundo, né? Ele já estava na eternidade. E a Bíblia vai dizer aqui, no versículo 2, que a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então aqui a gente já vê a presença do Espírito Santo. Espírito de Deus, Espírito Santo. Então, já desde o início, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três já estavam juntos já. Então, quando a Bíblia diz, façamos o homem à nossa imagem, nós cremos que foi uma combinação do Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três trabalhando em unidade, trabalhando em concordância, desde o início de tudo. Né? Desde o início de tudo. Então, por isso, como Jesus ele fez parte da criação, e tem uma outra prova na Bíblia que mostra que realmente foi ele que fez tudo. Quer ver? Vamos abrir lá em Colossenses.
Colossenses, capítulo de número 1. Aí é lá no Novo Testamento, né? Colossenses. Vira uma página aí, Bruno. Colossenses. Colossenses, capítulo de número 1. Antes ou depois de Filipe? Filipenses. É depois de Filipenses. Depois, a próxima. Isso é. A próxima. Depois de Filipenses, o próximo. Não, mas o meu já pulo lá pro texto. Já pulo. Não, é antes de Tessalonicenses. Antes, por exemplo. Antes de Tessalonicenses já é Colossenses. E tem primeira e segunda carta de Tessalonicenses. Aham, bem no meio da frente. Isso, está chegando aí. Aqui, ó. Isso, Colossenses 1, a gente vai ler a partir do versículo 12 ali para ficar mais completo. Diz assim, ó: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse Filho aqui está falando de Jesus, né? Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Aí ele vai falar no versículo 15. Ele, está falando de Jesus aqui, o Filho do seu amor. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo, né? O corpo é a igreja, representa a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Está dizendo aqui ó, que tudo foi feito por ele, né? E para ele. Né, todas as coisas, né, principados, potestades, coisas invisíveis, tronos, dominações, tudo foi feito por ele, tudo subsiste por ele. Por quê? Porque ele estava lá junto com o Pai. Né, quando Deus disse, façamos o homem, ele estava junto. Né, ele estava junto, Jesus é eterno. Né, ele, depois, quando Deus enviou aqui na terra, ele nasceu de uma virgem, Maria, mas ele já existia no céu. Ele já existia lá. Mas a Bíblia diz que ele se fez homem e ele precisou nascer de uma mulher virgem e ter uma vida. Jesus se tornou um bebê. Imagina, né? Isso é uma loucura na mente do. Se for parar para raciocinar, humanamente falando, é loucura. Um Deus se tornar uma criança. Um Deus se tornar um bebê, né? Que vai precisar aprender a se alimentar, vai precisar aprender a falar, né? Se fosse nos dias de hoje usar fralda, né? Vai precisar aprender a se limpar, vai aprender tudo, vai precisar aprender tudo. Né? E um Deus, né? O Criador de tudo, de todo o universo, se tornou um bebê, uma criança, e teve que aprender tudo. Né? Se submeter a autoridades espirituais, se submeter à educação de um pai, de uma mãe, para poder ficar na fase adulta, então, ir lá numa cruz e cumprir o seu propósito final, que era morrer por nós. Né? Para não perder muito foco, né, dentro daquilo que a gente estava falando no começo, esse Jesus, né, que é Salvador, ele também é Senhor. Né? Senhor, por quê? Porque ele criou todas as coisas. Ele é o dono de tudo. E já não bastasse que ele era o dono de tudo, por causa dos nossos pecados, nós acabamos nos afastando dele, nos desviamos do caminho dele, e ainda assim ele vai lá numa cruz e nos resgata de novo através do seu sacrifício. Então a gente costuma dizer que ele é nosso dono duplamente. Ele é dono pela criação e ele é dono pela redenção. Ele é nosso Senhor e nosso proprietário, nosso rei, porque ele nos criou. E ele também é nosso Senhor, nosso proprietário, porque ele nos comprou com o seu sangue. Então, duplamente, nós somos dele.
Só que o incrível é que uma grande parte da humanidade vive como se a gente não tivesse um dono. Como se a gente pudesse, aquela música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então eu posso fazer o que eu quero, né? Eu posso aprontar todas, eu posso usar droga, eu posso me masturbar, beber, ir pra balada, eu não preciso prestar conta com ninguém, né? E hoje em dia até se a mulher não quiser ficar chateada que fique, né? Então o mundo está assim, todo mundo meio que desgovernado, cada um achando que pode fazer o que quer, né? E não é assim, né? A gente tem um dono, a gente tem um Senhor. E aí, voltando lá no começo da minha palavra, né? Aceitar Jesus Cristo como Salvador, todo mundo quer, né? Se eu for pregar no Maracanã, um monte de gente distante de Deus, e perguntar quem quer aqui um Salvador, quem quer aqui alguém que vai te inocentar dos teus pecados, né? Quem quer aqui alguém que vai te livrar desse buraco que tu tá? Meu, só se o cara for doido para não querer, né? Todo mundo precisa de um Salvador. Agora, quando a gente inverte a pergunta, diz, quem quer um Senhor? Quem quer ter alguém sobre a tua vida que tu vai agora, a partir de agora, tu vai ter que prestar conta. Tu vai começar agora a perguntar para ele, eu devo fazer isso ou não devo? Devo seguir por esse caminho ou por esse caminho? Como que eu tenho que me comportar? É assim ou é assado? O que eu estou fazendo tem a tua aprovação ou não tem? As últimas escolhas que eu fiz, se eu fosse perguntar para Deus, será que ele está ok ou não ok? Então ter um Senhor vai agora implicar em ter um novo estilo de vida. Porque agora eu não posso mais viver de qualquer jeito. Eu tenho um Senhor. Uma grande parte da humanidade vive sem Senhor, né? Vive, até muitos que já têm Ele como Salvador, mas eu me atrevo a dizer que muitos ainda não têm Ele como Senhor. Tem Ele só como Salvador, né? E Deus, Jesus, Ele quer não só ser Salvador, Ele quer ser nosso Senhor, né? Até uma coisa interessante, que na Bíblia nada é por acaso, né? Quando Jesus morreu na cruz, um soldado, para se certificar, um soldado romano, né, para se certificar se ele estava morto mesmo, ele pegou uma lança e ele perfurou o corpo de Jesus, para ver se ele estava realmente morto, né? Porque ele não ia descer ele da cruz com a esperança dele estar vivo, ele podia fugir, né? Certo soldado, não vamos garantir, né? Ele foi lá e furou. E a Bíblia diz que quando aquele soldado romano pegou a lança e ele perfurou Jesus, o interessante é que se cumpriu uma profecia, né? O profeta Isaías disse que nenhum dos seus ossos seria quebrado. E essa profecia se cumpriu. Ele perfurou Jesus, mas não quebrou nenhum osso. Nenhum osso dele foi quebrado. Mas ele foi furado. E quando o soldado perfurou ele, a Bíblia diz que saiu sangue e água. Deus é um Deus de detalhes. A Bíblia é um livro cheio de detalhes. Eu até me arrepio aqui. Porque quando está escrito lá, saiu sangue e água. Será que isso está escrito na Bíblia assim, só porque... sangue e água. Não, tudo tem um porquê. Tudo tem uma explicação. Na Bíblia, quando fala que a pomba, o fogo, a água, o vento é o símbolo do Espírito Santo, tem um porquê. A Bíblia é cheia de símbolos. Deus é um Deus que fala por sinais e por símbolos. Então, quando a Bíblia diz que saiu sangue e água, aquele sangue e aquela água tem um significado. O sangue representa a salvação, que a gente estava falando agora. O sangue foi o preço estipulado pelo perdão dos nossos pecados. Então eu preciso daquele sangue ali que foi derramado ali. Aquele sangue é o que me salva. Aquele sangue é que pagou o preço pelos meus pecados. Mas o que representa a água na Bíblia? Porque não saiu só sangue, saiu água. Água representa purificação. Quando eu estou sujo, o que eu preciso? Tomar um banho. Banho de sangue? Um banho de água, né? Porque a água que me limpa, a água que me purifica. Então, eu preciso da salvação, mas eu também preciso da purificação. Eu preciso das duas coisas. Jesus é o Salvador, que com seu sangue nos salva, mas com a sua água Ele quer nos purificar. Porque como Senhor, Ele precisa nos purificar. Porque Ele não vai nos aceitar no último dia de qualquer jeito, né? Então, agora dia 11 de setembro, lá em Israel,
eles vão estar comemorando o primeiro do ano de 5.787. Né? Eu sei disso porque eu acompanho todo ano. Né? A gente faz um evento grande de 3 dias na nossa igreja, que é um evento fantástico, vocês já estão todos convidados, né? E entrada gratuita, onde vem vários palestrantes de vários lugares, grupos de música de outros lugares, e é fantástico. Isso acontece no primeiro ano. 11 de setembro aqui no Brasil é primeiro do ano lá em Israel. Só que nós não seguimos mais o calendário corrido, que nem eles seguem o calendário corrido, né? Eles vão entrar agora no ano 5.787. Mas nós não seguimos esse calendário, a gente segue o calendário antes de Cristo e depois de Cristo. Por quê? Porque o judeu ele não aceitou Jesus como Salvador e Senhor. E por isso eles continuam no calendário corrido. Lá para eles não existe antes e depois de Cristo, porque eles não acreditam em Cristo. Cristo não, né? Então para eles estão lá, ano 5.787. Né? Agora, somou o quê? O nosso? Não, desde que Deus criou o mundo, né? Desde de Adão e Eva ali, até os dias de hoje, eles contam, segundo os cálculos que é feito, né, pela própria Bíblia e tal, 5.787. Eu já vi outros teólogos provarem que esse número está errado. É bem possível que a gente está muito próximo de 6.000 anos na Terra. Muito possível que a gente esteja bem próximo de 6.000 anos. Né? E eu já vi os teólogos explicarem lá. Tem toda uma explicação, porque perante a Bíblia e as profecias de Daniel, ali existem profecias que ficaria, para quem entende mesmo de Bíblia e conhece bem o Antigo Testamento, pelas profecias de Daniel, dá para te fazer um cálculo aproximado de quando o Messias, Jesus Cristo, viria na Terra. Então, para quem estuda e conhece, vai bater exatamente com o tempo que Jesus viveu aqui na Terra. Então as profecias se fecham, as profecias se encaixam, porque os profetas eles já previram a vinda de Jesus. O profeta Isaías, por exemplo, são dezenas de profecias acerca de Jesus Cristo. Então tudo foi profetizado. A Bíblia diz que Deus não vai fazer nada na terra sem antes revelar aos seus profetas. Então Deus revelou para os profetas, vai vir o Messias, ele vai morrer, vão perfurar ele, vai ser sofrido e tal, mas ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Então tudo foi previsto. Mas, como o judeu não quer aceitar de jeito nenhum que Jesus é o Messias, então há alguns teólogos que dizem que eles mexeram no calendário para não bater as datas. Estão dando para entender? Eles mexeram no calendário, porque se deixasse o calendário como estava, que segundo alguns teólogos nós estaríamos agora próximo do ano 6.000, bateria a data certinho ali com o tempo que Jesus viveu na Terra. Mas como eles não querem aceitar, dizem alguns que eles modificaram. Né? Ou seja, eles vão comemorar agora dia 11 de setembro, 1º de janeiro de 5.787. Né? Mas é possível que essa data não esteja a data correta. Né? É possível que já estejamos bem perto de 6.000. Né? Desde que Deus criou Adão e Eva. Né? Então, e isso também, para alguns, aponta para uma proximidade do fim. Né? Porque alguns teólogos acreditam que assim como Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou, e a Bíblia diz que para Deus 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos, então existem alguns escatologistas. O que é um escatologista? É um especialista em estudos dos últimos tempos, das últimas coisas. Né? Então tem escatologistas que acreditam que o fato de Deus ter criado o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou, que isso possa ser um significado, assim, uma pista de Deus para o tempo da duração do homem aqui na Terra. Então eles acreditam que aqueles 6 dias possa significar 6.000 anos, e se isso for verdade, quando fechar os 6.000 anos aqui na Terra, estaria chegado o nosso tempo de Terra. Né? O tempo, vamos dizer assim, antes do reinado absoluto de Jesus. Porque a Bíblia ensina em Apocalipse, talvez alguém aqui não saiba, né? Porque todo mundo aqui já ouviu falar em céu e inferno, né?
Mas a Bíblia que ensina sobre céu, ensina sobre inferno, ela também ensina sobre o milênio. O que é o milênio? O milênio é um período de 1000 anos que nós vamos governar com Jesus Cristo aqui na Terra. Bate certinho, 1000 anos. Então tem teólogos, isso é uma suposição, tá? Ninguém pode provar isso que eu estou falando agora. Mas existem teólogos que acreditam que aqueles 6 dias que Deus criou o mundo representam os 6 anos que a gente vai ter aqui na Terra. E o 7º dia, que é o sábado, né? que perante a Bíblia seria o dia do descanso, né? Embora que nós cristãos hoje não guardamos o sábado como os adventistas, por exemplo, os adventistas guardam o sábado exatamente até os dias de hoje, como está ali no Antigo Testamento. Mas como nós estamos numa nova aliança, a gente pensa um pouco diferente, né? Deus criou o sábado como um princípio, que é o princípio do descanso. Então, importa para Deus que eu tenha um dia na semana que eu vou parar e eu vou descansar. Se esse dia vai ser o domingo, vai ser a segunda, para Deus que está na eternidade não muda muito. O que muda é que tu tem que ter um dia de descanso. Porque Deus criou o sábado justamente porque Deus sabe que se não botar um limite, o ser humano não para. Né? Então, para isso, Deus criou o sábado. 6 dias trabalharás e o 7º tu descansarás. É um mandamento. Está na Bíblia. Né? É um dos mandamentos da lei de Deus. Então, se isso tudo realmente tiver sentido, esse sábado, que é aquele último dia ali que Deus descansou, embora que Deus nunca descansa, né? Isso é figurado, né? É linguagem figurada. Quando a Bíblia diz que Deus descansou, é Deus no sentido que Deus parou para contemplar e para deixar um modelo para a gente, né? Qual que é o modelo? É importante ter um descanso. Embora que Deus nunca se cansa. Então, não faz sentido Deus descansar, né? Então é sentido figurado. Então aquele 7º dia ali representaria o milênio, que são esses 1000 anos que nós vamos reinar com Cristo aqui na Terra. Então, se isso tudo for real, né, que a gente está falando aqui em tese, nós realmente estamos muito próximos do fim. Né? O fim está próximo. Né? Amém, meus queridos? Amém. Então, a palavra que eu queria deixar para vocês é essa, né? De que Jesus, ele não quer ser apenas nosso Salvador, ele quer ser nosso Senhor. Né? E para ele ser Senhor, ele precisa de uma autorização nossa. Né? Por que ele precisa de uma autorização? Porque a Bíblia ensina algo que se chama livre-arbítrio. Quer ver? Vamos abrir lá em Deuteronômio. Deuteronômio é bem no começo da Bíblia, tá? Deuteronômio 30. Deuteronômio 30. Vou até pegar um cafezinho aqui, ó. O que vocês acham aí? Esse cafezinho aqui não pode ser desprezado, né? Palavra bonita que está falando aí. Hoje eu tô com a unção de mestre hoje. Tem dia que eu tô unção de pastor, hoje eu tô com unção de mestre. Então eu tô mais um ensino aqui, né? Mas Deus sabe de tudo, né? Qual é? Deuteronômio 30, 19. Repete. Capítulo 30, versículo 19 e 20. Ah, está sem açúcar, hein? Não vai ser longe. Tá. Não, isso é aí é pro nosso estilo mesmo. Vamos aprender a tomar sem açúcar. tomar sem açúcar, não. Não, mas é doce. Não deve Isso. 30 é mais pro final do Já 34, vai. Aí, ó, 30. Aí, versículo 19 e 20. Deuteronômio 30, versículo 19 e 20. Essa Bíblia aqui é boa, tá? É boa, tem a letra grande? Não sei como é que consegue enxergar essa daqui. Não, essa aqui Eu de perto eu enxergo muito bem. O que eu preciso usar óculos para longe, mas perto Mas perto pequenininha, cara. eu tiro Não, o óculos não. que o óculos me atrapalha. Não vale de nada essa Não. Bíblia, me desculpa, tá? Pra mim não vai servir. Meu problema é pra perto. Essa Bíblia aqui, essa Bíblia aqui, ela se chama Bíblia Thompson. É uma Bíblia antiga, né? É a Bíblia de referências em cadeia Thompson. Essa Bíblia, no passado, né, porque eu já estou velhinho, essa Bíblia era chamada Bíblia do Pregador, né, porque ela tem vários recursos aqui, principalmente no final aqui. Tem uma coisa legal aqui que tem suplemento escatológico, né? Então, suplemento arqueológico.
O que é suplemento arqueológico? São escavações que foram feitas lá no Egito, né, naquela região onde Jesus morou e tal, que mostram algumas citações bíblicas, acontecimentos históricos que realmente tem a prova, está aqui, ó. Foi lá, escavaram e encontraram, né? Então, claro, Deus quer que a gente venha ter fé sem precisar de uma coisa material para tocar, né? Que nem tem pessoas que precisam de um óleo, por exemplo, para orar por um doente. Eu respeito, está na Bíblia, orai pelos enfermos com óleo e a oração da fé salvará o doente. Mas eu não preciso de um óleo para orar por um doente. Se eu tiver fé, é com óleo e sem óleo, né? Então, mas a verdade é que o óleo e coisas materiais ajudam a aumentar a fé da pessoa. E quando eu me converti, há 30 anos atrás, eu confesso para vocês, eu era um católico meio ateu, assim. Eu não perdi uma missa, eu era coroinha do padre, eu tocava violão na igreja, tocava no grupo de jovens de São João e tocava no grupo de jovens de Nova Trento, com 21 anos de idade, há 30 anos atrás. E mesmo participando de todas essas programações, eu confesso para vocês que eu me considero assim que eu era meio ateu. Porque eu ia meio que, muitos de nós, a gente foi no embalo dos pais, né? Os pais levaram a gente para a missa, levaram a gente por aquele caminho, e a gente foi seguindo, né? Ele foi seguindo meio que sem noção, mas foi seguindo, né? Então, o suplemento arqueológico me ajudou muito no começo. Para mim, realmente, não. Crer de verdade. Não aquela fé assim, meia boca, né? Não, quando eu comecei a ver isso aqui, comecei a ver esse suplemento, na época eu pirei, assim, meu Deus, é real, tá aqui, ó as provas, né? Ó, o tanque de Siloé, onde Jesus curou uma pessoa, né? Então tudo o que está na Bíblia existe, é real, né? Mas voltando aqui para Deuteronômio 30, 19, aqui diz assim, ó, os céus e a terra, aqui é Deus falando, tá? Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolhe a vida, para que vivas tu e os teus filhos, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida, e Ele te dará muitos anos na terra que jurou dar a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Então olha o que Deus está falando aqui, ó. Deus, Ele coloca diante de nós, Ele propõe para nós a vida e a morte, né? A bênção e a maldição. Ou seja, tem um caminho que me conduz para a vida e para a bênção, e tem um caminho que me conduz para a morte. E ele fala que esses dois caminhos existem, e depois na sequência ele diz, agora escolhe a vida. Ou seja, escolhe o caminho de bênção, né? Então Deus nos dá o livre-arbítrio para se eu quero aceitar Ele como Senhor ou não. Se eu quero ter Ele como Senhor ou não. Ele não bota uma faca no peito, ó, tu é obrigado a me aceitar como Senhor e Salvador. Não. Ele faz a pergunta. E aqui no Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha, no capítulo 7, para a gente encerrar, Mateus 7, 13. Eu vou ajudar aqui para a gente ganhar tempo aqui, porque eu não quero exagerar, abusar do horário de vocês, né? Que a gente tem colocado como meta aqui mais ou menos 1 hora, e depois quem quer ficar mais tempo e fazer pergunta e coisa, né? Tá, estamos aqui, estamos à disposição, né? Versículo 13 aqui, ó. Mateus 7, 13. Eu estava comentando antes de vir para cá que a minha esposa e as mulheres aqui, elas têm um grupo igual a esse aqui no mesmo horário, aqui no bairro aqui perto, que é o bairro do Cobra, né? E hoje a minha esposa quis vir com o carro do meu sogro, porque as mulheres vão até tarde lá. As mulheres não tem hora para terminar lá. Gosto de conversar, né? Vão até tarde, né? Mas se alguém precisa ir embora, pode ir embora mais cedo, mas se não, a gente fica aqui também. Mateus 7, 13, aqui é o próprio Jesus falando, né? Aqui ele vai dizer assim, ó, entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição,
e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que a encontram. Lembra que lá em Deuteronômio ele falou, coloco diante de você o caminho de bênção e o caminho de maldição. O caminho de vida e o caminho de morte. E aqui Jesus ele explica que esse caminho de vida, ele é apertado. Esse caminho de vida é estreito. Por quê? Porque agora eu vou ter que largar tudo para seguir Jesus? Não, não necessariamente. Quando eu me converti, eu tinha medo. Eu tinha medo de virar para crente. Eu tinha medo de ser evangélico. Morria de medo. Por quê? Quando eu comecei a paquerar com a minha atual esposa, né, que foi através dela que eu comecei a conhecer a Bíblia. Com 11 anos de idade ela já sabia de Bíblia. Eu com 21 não sabia. A minha esposa é minha mãe na fé. Hoje ela tem cara de criança, mas a minha esposa está com 46 anos. 46. Né? Ela é de 80 e eu sou de 75. Né? Então, eu morria de medo. Meu Deus, e agora eu vou ter que deixar tudo? Eu não vou poder mais ir na praia? Eu gosto de tomar um banho na praia. E aí, não é isso. Né? Pode continuar tomando banho na praia, Jesus disse, a Bíblia diz, né? Eu posso todas as coisas me são lícitas, mas tem coisas que não me convêm. Né? Então, com a caminhada, o próprio Espírito Santo, que ele vem morar dentro de mim, quando eu faço uma oração, aceitando Jesus como meu Senhor e meu Salvador, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus ele vem morar dentro da gente. E o Espírito Santo, ele é que nem aquela luzinha do painel do carro que quando acende, opa, deu ruim. Alguma coisa tá fora do esquema aí. Então, o Espírito Santo é aquela luzinha do painel, que quando alguma coisa saiu do eixo, ele acende. Que é para te ficar ligado, ó, esse caminho aí não é caminho de vida. Esse caminho aí é perigoso. Ele pode te levar a um BO. Mas só que ele não te proíbe do BO. Ele te deixa, o passe está livre. Né? A chancela lá do pedágio está aberta. Né? Agora, ele te avisa antes, ó, esse caminho aqui é de vida, esse é de morte, esse aqui é de bênção, esse é de maldição. O de vida é estreito, o de morte é largo. Agora é contigo. Ele bota a cocada na tua mão. Entendeu? E ele acende o painel antes, a luz do painel acende antes. Olha só quanta chance que ele dá pra gente. Ele avisa pra gente, ele ensina qual que é a diferença dos dois caminhos e ele acende a luz do painel. Ou seja, a gente só vai pra besteira, pro buraco, porque a gente quer. Né? E agora, para encerrar, eu prometo para vocês que para encerrar a minha pregação, que foi a palavra que Deus tinha me dado antes de vir para cá. Tiago, capítulo 1. Ainda na igreja, eu citei esse texto. Tiago, capítulo 1, é lá no finalzinho da Bíblia. Vou deixar aí vocês olhar no índice para vocês ficar fera de Bíblia. Tiago, capítulo 1. Em homenagem ao meu irmão, né? Assim como Jesus Cristo, eu também tenho um irmão chamado Tiago. Tiago, capítulo 1. Hoje virou estudo. Nem tocamos violão ainda. Não, nem tocamos louvorzinho, nada, né? Não, nem oração a gente não fez. Né? Salvação que eu venho orando de São João, está aqui. Né? Tiago, capítulo 1, versículo de número 12. 12. Bem-aventurado. Bem-aventurado o homem. Na minha versão diz assim, ó. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Na tua está diferente? Tem versão? Não. Está igual? Tá igual. Está igual? Tá igual. Está igual? Uhum. Tem versão bíblica que fala assim, ó. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Pode pesquisar, tá? Tá a tentação. Tá a tentação, Com ó. perseverança. Com Meu perseverança? suporta a tentação. Com perseverança. Na do Bruno está tentação, na minha está provação. Tá? É a mesma coisa, tá? Só que tem uma diferença da palavra provação e tentação que eu vou explicar para vocês. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém.
Quem tenta é o diabo, por isso que ele é chamado de tentador. A Bíblia diz que Deus nos prova. Então, provação e tentação é a mesma coisa. Só que quando Deus está nos provando, o diabo está nos tentando. E quando o diabo está nos tentando, Deus está nos provando. Pegou? Pegou aí? Gravou? Quando Deus nos prova, o diabo nos tenta. Quando Deus nos tenta, o diabo nos tenta, Deus nos prova. Então, quando eu estou diante de uma tentação, automaticamente eu estou diante de uma provação. Porque se eu suportar a tentação pode ser o álcool, pode ser a droga, pode ser a outra, né? A mulher do outro, a tentação pode ser a masturbação, a tentação pode ser um dinheiro que vem fácil, né? A tentação pode ser uma oportunidade de negócio clandestina, pode ser o tigrinho, né? É uma tentação. Todo mundo quer ganhar dinheiro fácil, né? Então, a tentação ela vem. Bem-aventurado o homem que, nesse momento que a tentação vem, Deus está fiscalizando a gente. Ele está lá do céu, lá, só observando. Vamos ver como é que ele vai reagir agora. Então, aquela tentação ela também é uma provação. Porque o diabo está me tentando, mas Deus está me submetendo a uma prova. Ele está permitindo uma prova. E a Bíblia diz, bem-aventurado o homem que suporta essa tentação, essa provação. Porque depois de ter passado na prova, ou seja, se ele suportar, ele ficar firme, e ele suportar aquela prova, ele vai receber o quê? Uma coroa de vida. Isso quer dizer que é passageiro, né? A tentação ela é passageira, ela vem. Tu nunca sabe de onde é que ela vai vir, ou como que ela vai vir, mas ela vem. Tem dia que de repente não tem, mas quase todo dia tem alguma tentação. Quase todo dia tem. Quase todo O dia tempo tem. todo uma provação e uma tentação. Todo dia. Todo dia. Tu é provado Tem. dentro de casa, Tem uma pedra. no tom de voz que tu fala com a tua esposa, tu está sendo provado. O tom de voz que tu fala com o sogro, aí é só eu que moro com ele. Né? Como que tu fala com o filho, como tu se comporta com as pessoas, como que tu faz um negócio, como tudo a gente é provado, tudo tu é testado, né? Como que vai ser meu comportamento? Vai ser honesto? Deus espera que tudo que a gente faz glorifique Ele, até a comida. A Bíblia diz que até o comer seja para glória de Deus, né? Ou seja, se o jeito que eu como também pode glorificar. O cara que é guloso demais, por exemplo, que ele senta na mesa e ele quer comer tudo. Será que isso glorifica a Deus? Não glorifica. Ele está no pecado da gula. Isso é pra ti, tá mais. Então, Como até falido. então, tem coisa que glorifica, tem coisa que não glorifica, né? Então a gente tem que cuidar, tudo que a gente faz pode glorificar ou não, né? Então, bem-aventurado, para quem não sabe, significa mais do que feliz. Quando Jesus Cristo dizia, né, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão fartos, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque serão chamados filhos de Deus, né? Bem-aventurado significa mais do que feliz, né? Mais do que feliz. Então, diz assim, mais do que feliz é o homem que suporta a tentação. Porque depois de ter passado por ela, ele vai receber uma coroa da vida. Aí eu encerro dizendo o que representa essa coroa da vida. No original aqui, eu fui pesquisar antes, essa palavra coroa da vida aqui no original, ela representava uma coroa que nas Olimpíadas da Grécia, no mundo antigo, né? Não sei se vocês já viram na televisão, os atletas antigos, eles eram condecorados com uma coroa de raminhos. Quem já viu isso na televisão? Não era uma coroa de ouro, não era uma coroa de prata, era uma coroa feita com raminhos. Né? Então aquela era uma honra ao mérito. Como hoje a gente usa medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze, né? Ou troféu, né, no futebol, ou no motociclismo, né? Não sei se é com troféu também que vai. Naquela época, os participantes da Olimpíada, eles eram condecorados com uma coroa, né? Então,
essa coroa que está falando aqui é aquele tipo de coroa. Que está falando o quê? De uma honra. Está falando de um reconhecimento pela tua atitude. Mas também está ligado, essa coroa da vida, está ligado também à coroa da vida eterna, que um dia a gente vai receber se a gente perseverar com Deus até o fim. Né? Então é a coroa da vida. Estava falando do caminho de morte e o caminho de vida. Né? Então tem uma coroa da vida, para quem entrou pelo caminho da vida. Né? Então, bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, esse homem que suporta a provação, que decide andar pelo caminho estreito, que escolhe o Senhor como Salvador e Senhor, porque esse homem que escolheu Ele como Senhor, que decidiu andar pelo caminho estreito, que decidiu dizer não para a tentação, esse homem aqui, depois da prova, ele vai receber essa coroa. Ou seja, são 3 tipos de coroas que a gente poderia dizer. Nós temos a coroa da vida eterna, que é a recompensa da vida eterna, que é estar eternamente com Deus, porque todo mundo está careca de saber que essa vida aqui ela é passageira, ninguém vai ficar aqui para sempre. Né? Todo dia a gente entra aqui, não sei vocês, o cara entra no Facebook, no Instagram, todo dia tem uma morte em algum lugar. Todo dia. Todo dia. E na nossa região, tá? Sim. Agora imagina no Brasil, no mundo, são centenas, milhões de pessoas que morrem por dia. Né? Jovem, criança, tudo que é idade. Né? Então, nós não sabemos quanto tempo a gente tem. Né? Agora, se eu estou em Cristo, se eu entreguei a minha vida para Ele, se eu decidi seguir o caminho dele, eu estou com o passaporte da eternidade carimbado. Né? Então essa é uma da coroa da vida, mas não é a única. Porque existem honras e recompensas também para quem decide seguir por esse caminho. Eu falava ontem na igreja, de tempos em tempos, sempre que a gente passa por uma provação, por uma tentação, uma armadilha mesmo, muitas vezes tem coisas, tem situações que são verdadeiras armadilhas, né? E quando eu suporto, sempre vem uma honra. E às vezes não vem só uma honra, tá? Eu estou falando por experiência. Às vezes vem uma temporada de honra. Às vezes vem dias consecutivos que tu vê assim, ó, é só honra, que a gente fica até meio assustado assim. Né? Tu fica até meio assim, meu Deus, eu nem sou digno de tudo isso. Né? De tanta honra que a gente recebe, convites que a gente recebe, portas que se abrem, portas de negócio também, são honras. Deus ele tem várias formas de honrar a gente. Ele pode honrar a gente de inúmeras maneiras. Né? E você, quando começa a receber aquilo, você vê que é Deus. Porque do nada Deus começa a fazer. Claro que existem também portas que, se a gente tiver um pouco de entendimento, a gente vai ver que, opa, isso aqui é meio suspeito isso aqui. Mas quando é de Deus, tu vê que é de Deus. Que as coisas de Deus não deixam dúvida. Né? Traz paz no coração. A paz é sempre o árbitro. Né? Quando a gente vai fazer um negócio que perde a paz, opa, toma cuidado. Tudo aquilo que tira a tua paz, que tira o teu sono, que tu fica nervoso, que tu fica indeciso, aquilo ali, opa, tem que rezar, tem que orar, porque está meio estranho. Agora, quando vem de Deus, tu sente paz. Aquilo não te dá medo, não te dá pânico, tu está em paz. Né? Tu entende que aquilo vem de Deus. Né? Então, bem-aventurado. Né? Mais do que feliz. Esse homem, né? Só tem homem aqui hoje, né? Graças a Deus, né? Porque menino é menino, menina é menina, e macaco é macaco. Já dizia uma música. Depois dessa parte eu vou ter que colar, porque agora dá bullying, né? Agora vai parar na cadeia. Vou ter que cortar essa parte aí depois. Essa parte eu vou... Você é mais pretinho, já vão te processar. Isso aí dá pro cara arrumar já Uma vez eu fui falar um negócio desse na igreja, rapaz, há muitos anos atrás, gente, tem mais de 10 anos. No final do culto, um amigo lá, o Darlan, me chamou no particular, pastor, depois tu corta isso daí, pastor, que tu vai ser processado. Hoje em dia não dá mais para falar tudo que a gente quer, né? Ou que pensa que pode falar. Então, queridos, eu quero... Vou tocar uma música, né? Vou tocar uma música, já que o violão está aqui. Acalma o coração.
Depois dessa música a gente vai estar orando, né? E eu quero estar dando essa oportunidade, né? Se alguém quiser aqui nessa noite realmente entregar a sua vida para Jesus e aceitar Ele como teu Senhor e teu Salvador. Isso não implica numa mudança de religião, isso não implica, não é uma decisão que agora eu vou ter que frequentar a igreja A, B, C, D, não tem nada a ver com isso, né? É uma decisão ao lado de Deus, né? Eu quero que Ele seja o meu Senhor e o meu Salvador. Diga-se de passagem, né? Tem um salmo na Bíblia, que é o salmo mais conhecido de todos, que é o Salmo 23, né? Que diz, né, que se o Senhor for meu pastor, nada me faltará, né? Diz que Ele me conduz a pastos verdejantes, que Ele me guia a águas tranquilas, ainda que eu ande por um vale de sombra de morte, eu não preciso ter medo nenhum, porque a vara e o cajado dele me consolam. Diz ali que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e me alcançarão. Olha só. Então o Salmo 23 é um salmo maravilhoso. Só que eu costumo dizer assim, ó. Será que ele é mesmo o meu pastor? Porque um pastor, ele tem total autonomia sobre a ovelha. Se ele quiser pegar a ovelha e quebrar a pata dela, ele quebra. Se ele quiser pegar a ovelha e tirar a lã dela para comercializar a lã, ele tira. Ele é o pastor. Então a gente às vezes quer o pastor salvador, né? Que tem só o bônus. Só né? o lado bom. É só o lado bom, né? Mas se ele quiser tirar minha lã agora para poder abençoar algumas famílias pobres na África, por exemplo, que não tem o que comer, será que eu vou fazer o Pix lá na conta do missionário da África para ajudar aquelas crianças pobres lá? Não dá, não dá. Agora balançou agora, né? agora já mudou a figura, né? Porque agora tocou no caixa. É assim Então, amém, queridos. Eu vou cantar essa música aqui, tá? Depois a gente vai orar, amém? Aleluia. Amém. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo.
convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Convidar você a refletir e meditar sobre tudo que foi dito aqui nessa noite. O Senhor está nos chamando nessa noite para um novo nível de compromisso com Ele. Quem sabe a maioria de nós já havia ouvido falar que Jesus é o Salvador, que Ele veio a esse mundo para nos salvar. Mas nessa noite, Ele se revelou a nós também como Senhor, como Criador dos céus e da terra, como Rei dos reis e Senhor dos senhores. E como Rei dos reis, como Senhor sobre tudo e sobre todos, Ele deseja que nós venhamos entregar o controle das nossas vidas nas Suas mãos. Ele nos faz um convite nessa noite. Eis que eu tomo os céus e a terra por testemunha diante de ti, que te propus o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho de bênção, o caminho de maldição, um caminho estreito e um caminho largo, uma porta estreita e uma porta larga. E nessa noite Ele nos convida: escolhe o caminho da vida, escolhe o caminho apertado, porque bem-aventurado é o homem que decide entrar por esse caminho. Bem-aventurado o homem que suporta as tentações dessa vida, as provações dessa vida, porque este sim receberá a coroa de honra que o Senhor tem preparado àqueles que o amam. Eu pergunto nessa noite para você, o Senhor pergunta para nós nessa noite: quantos decidem escolher esse caminho? Quantos decidem entregar a sua vida ao Senhor? Eu vou perguntar para todos que têm a oportunidade de responder nessa noite. Se você, assim como eu, escolhe o caminho da vida, decide entrar por esse caminho, decide dizer sim para Jesus, aceitá-lo como, não só como Salvador, mas como Senhor. Se a sua resposta é sim, repita assim comigo: eu aceito. Eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Ajuda-me, Senhor, a seguir esse caminho. A tua palavra diz que tu és o caminho, a verdade e a vida. Não me deixe, Senhor, andar por um outro caminho. Eu decido entrar por esse caminho, entrar por essa porta. Ajuda-me agora a permanecer ao teu lado até o fim. Em nome de Jesus. Amém? Oh Pai querido, em nome de Jesus, diante da oração que fizemos nessa noite, eu te peço agora, Senhor, escreve o nome de cada um aqui, Pai, no livro da vida, Pai. E envia teu Espírito Santo, Senhor, para nos batizar nessa noite. Batiza-nos com teu Espírito, Pai. Sela-nos com teu Espírito Santo nessa noite. Mediante a promessa que está lá em Efésios, capítulo de número 1, Senhor. Batiza-nos com teu Espírito Santo, Senhor. E através do teu Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que representa aquela luz do painel do carro, aquela luz do painel da moto que acende, que a partir do dia de hoje, o teu Espírito Santo se torne real,
vivo e ativo nas nossas vidas. E que nós possamos estar sensíveis para quando a tentação chegar, quando a provação vier, que nós venhamos dizer não para o pecado e sim para Ti. Não para a tentação e sim para Ti, Senhor. Porque nós queremos a recompensa que vem do Senhor. Nós queremos a coroa da vida. Nós queremos sim a honra. Então ajuda-nos, Pai. Toma-nos pela Tua mão direita e nos conduz ao centro da Tua vontade. É a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Completa, Senhor, a grande obra que um dia o Senhor começou nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Amém significa assim seja, eu concordo. Aleluia. Amém, meus irmãos. Amém. Glórias a Deus. Deus está aqui, amém? A música que a gente cantava quando eu me converti, eu estava aprendendo a tocar violão, aí me ensinaram uma música com 3 notinhas, né? Que qualquer um que está aprendendo a tocar violão só mexe o dedinho aqui, ó. A música é assim, ó. Jesus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes ouvir. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Amém? Bate palma para Jesus aí. Glórias a Deus. Vamos dar uns 5 minutos aí para vocês. Se alguém quiser, né, compartilhar alguma coisa que Deus tocou no teu coração hoje, alguma coisa assim que chamou a tua atenção, de repente algo que você ainda não sabia, ou algo que assim, um insight ali que veio, né? Se alguém quiser nesse momento compartilhar algo, tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, fique à vontade, estamos aqui para isso.